Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. O nome do Senhor é engrandecido. O pastor Daniel, companheiro, amigo. Deus abençoe grandemente ele e a sua família e a todo o corpo de obreiros. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, verso de número 53. E diz assim o texto: então, tirando o corpo do madeiro, envolveu-o num lençol, colocou num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Amém? Amém. Meus irmãos, quando a gente é menino, faz coisa de menino, mas quando se trata de ceia, é voltado para a cruz. E eu queria falar um pouco sobre ela, sobre o que aconteceu, das profecias que era direcionada ao nosso Cristo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, conhecido como os Evangelhos. Era esperado a profecia. Quando você abre a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e o verso de número 15, a profecia foi dada pelo próprio Deus: da semente da mulher nascerá um varão e esmagará a cabeça da serpente. A Bíblia diz que logo depois disso, Adão foi jogado fora do Éden. E a Bíblia diz que Deus colocou um querubins para guardar o Éden, com uma espada de fogo inflamada. Ninguém entrava e ninguém saía, mas de lá estava guardado. A profecia vinha vindo, indicando que ia nascer o Cristo. Quando nós abrimos o livro de Ageu e nós olhamos uma mensagem pregada por muitos, e alguns historiadores como David e Flávio Joséfa apontam, quando ele mesmo diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, está apontando para o Cristo, o Criador, está apontando para Ele. A mesma profecia se cumpre em Malaquias, quando ele, profetizando no dia das profanações dentro do templo, pelo povo que não queria trazer o sacrifício perfeito, quando eles vinham trazer, um sacerdote ficava na porta olhando para olhar. Se o cordeiro que eles trouxessem era perfeito, estivesse mancando, voltava para trás, não podia entrar dentro do templo para adorar. Então ele, profetizando, ele abre a boca e ele diz: mas um dia há de nascer o sol da justiça. Ele estava apontando para o Cristo, o Criador. Quando Maria está no campo e ela está, quem sabe, trabalhando, vendo alguma coisa, os seus afazeres, porque ela ainda estava noiva, então o anjo lhe aparece e diz: bem-aventurado és tu, mulher, porque do teu ventre há de nascer o Salvador do mundo. E ela diz: como se dará isso, se eu ainda não conheço varão? E o anjo vai com a profecia falada pela boca e diz: ele te cobrirá com a sua sombra, e tu serás cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo estava apontando: Jesus nasce,
ele nasce numa manjedoura. Os pastores estão em Belém, no campo. Um coral de anjo aparece nos céus e diz: hoje nasceu o Salvador do mundo. Glória nas alturas, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem. Era a profecia. João Batista vai batizar ainda o Cristo, e o Cristo sendo batizado, o Pai Celestial abre os céus e diz: este é o meu Filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. Era a profecia indicada. E João coloca o nome dele, e ele vai colocando títulos ao Cristo como o Verbo se encarnou, fez carne. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o pão da vida que desceu do céu. Ele é o crucificado. Ele vinha trazendo a profecia. Porém, no dia de Herodes acontece algo que espanta. Porém, Caifás, Anás, eles se juntam e eles ficam irados com Cristo, que vinha trabalhando no seu ministério terreno tão curto, mas o maior ministério que teve em toda a terra foi do nosso Jesus. Ele vinha pregando, curando, restaurando, limpando o leproso, e vinha dizendo para a multidão: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aquilo irou Caifás e Anás. Quando Jesus entra no templo, ou na porta do templo, e ele aponta o dedo para Caifás e Anás, segundo os historiadores, ele expulsa os animais de dentro do templo, e ele vai debaixo da lei dizendo: a casa do meu pai é chamada casa de oração. Ele estava falando com Caifás e Anás, que administravam o templo. Porém, Caifás e Anás ajunta perante eles e trama algo para tentar pegar Jesus antes do tempo. Porém, Jesus, ele andava e ele dizia sempre assim: não é chegado a minha hora, não é chegado a minha hora. Aquilo trazia uma ira sobre eles, porque Jesus estava sendo preparado para ser levado ao madeiro, quando o próprio Cristo, ele ainda estava orando em um jardim chamado Getsemane, e naquele jardim um anjo desceu do céu, e não diz a Bíblia o nome do anjo. Ele conforta Jesus, e o conforto daquele anjo consolando Jesus era como se fosse uma palavra do linguajar brasileiro dizendo: muitos não conseguiram, mas você vai conseguir. Muitos pararam, a morte parou, mas você vai parar a morte. E Jesus se levanta, chega até o discípulo e diz: não velai por mim nenhuma hora. E eles voltam. Chegam os soldados com Anás e leva Jesus ao templo do governador chamado Pôncio Pilato, que estava no território de Herodes. E o governador Pôncio Pilato olha para Jesus e manda ele para Herodes. Ora, em Lucas 23, o verso de número 12, a Bíblia vai dizer que Pôncio
Pilatos não era amigo de Herodes, mas nesse dia se fez de amigo para tratar do assunto chamado Jesus. Eles se fizeram de amigo. Em Lucas 23 ainda diz o texto que Herodes estava ansioso para conhecer Jesus, e ele tanto almejava para conhecer, porque ele queria ver os sinais que Jesus vinha fazendo. Quando Jesus chega perto de Herodes, ele grita: "És tu o Messias que havia de vir? És tu o Cristo? Então mostra um sinal." Jesus não abre a boca, Jesus fica calado. Então Herodes zomba de Jesus e manda para Pôncio Pilatos de novo. Eu acho que esse daí não sabe de nada, ele não é o Messias. Jesus vai para Pôncio Pilatos. Chegando a Pôncio Pilatos, a Bíblia diz que Pôncio Pilatos vai interrogar Jesus. E na interrogação, no meio da audiência, a sua esposa, ela escreve uma carta e manda para Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos vai ler a carta e está escrito: "Afasta-te desse justo, porque muito sofri por causa dele esta noite." Então Pôncio Pilatos vai até Jesus e diz: "És tu o Cristo que havia de vir?" E ele não abre a boca. E Pôncio Pilatos abre a boca de novo e diz: "És tu o Messias que havia de vir? Eu tenho poder de mandar te libertar, como tenho poder para mandar te crucificar." Aí Jesus abre a boca pela primeira vez e diz para Pôncio Pilatos: "Nenhum poder foi te dado, Pôncio Pilatos, senão do meu Pai que está no céu. Se eu clamar agora, virá uma legião de anjos e acabará com tudo isto. Importa que se cumpra as Escrituras." Pôncio Pilatos leva Jesus até a caiada do palácio e chama dois presos, chamado Barrabás, e chamando ele, diz: "Quer que eu solte Barrabás ou Cristo, o homem chamado Jesus?" E diz a Bíblia que a multidão dizia: "Solta Barrabás e crucifica Jesus." Pôncio Pilatos pega uma bacia cheia de água e lava a mão e diz: "O meu sangue está livre desse justo." Levam Jesus ao sinédrio. E levando Jesus ao sinédrio, diz a Bíblia, tira a roupa de Jesus e coloca um vestido de escarlata, pega uma coroa de espinho e coloca na cabeça de Jesus, e pega uma cana e coloca na mão direita, e diz a Bíblia que eles batem com a cana na cabeça de Jesus, e os espinhos começam a entrar no couro cabeludo, na parte mais sensível do corpo humano. E diz a Bíblia que depois eles pegam a cana de novo, leva Jesus ao cepo e amarra os pés e a mão de Jesus e bate com um chicote. E diz a Bíblia que tinha chumbo e tinha ossos que vinha no chicote. E diz Flávio Joséfo, o grande historiador da época mais perto, que ele bateu em Jesus, que os órgãos de Jesus, alguns, dava para ver pelo lado de dentro. Mas o que me chama a atenção em tudo isto é que no livro de Isaías ele diz
não tinha parecer nem formosura. Nós olhávamos para ele, não via nada nele que nos agradasse, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, e lá no cepo ele não abriu a boca, porque ele sabia que ia ter um povo em Vila Angélica essa noite para adorar e glorificar o Cristo vivo. Tiram Jesus do cepo, levam Jesus ao lugar chamado Gólgota, caveira, e levando Jesus ao lugar chamado Gólgota, coloca 2 ladrões, uma à direita e o outro à esquerda, e Jesus vai no centro, no meio, e diz a Bíblia que a profecia era grande, porque eles quebravam os pés daquele que estava no madeiro. Lembra de Deuteronômio capítulo 21 e o verso 22 e 23? Maldito é aquele que é pendurado no madeiro, porque aquele que comete pecado de morte era pendurado no madeiro até a morte, e era conhecido como maldito. E Jesus não fez nada para estar no madeiro, mas ele foi para o madeiro. Chegando no madeiro, levantando a cruz, a profecia, lembra de Moisés na profecia? Assim como ele levantou uma serpente no meio do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro. Era a profecia, ele vai. Mas diz a Bíblia Sagrada que Jesus está lá e eles vão escarnecendo de Jesus. Eles escarnecem de Jesus. Tu não és o rei dos judeus? Desce daí, salva-te mesmo. E ele não abria a boca. Salva-te, rei dos judeus. E Jesus diz: tenho sede. Pega um vinagre misturado com vinho que servia para aliviar a dor, dá para Jesus, ele não bebe, passa uma esponja na boca dele, vem com uma lança, atravessa as costelas dele, sai sangue e água, e diz a Bíblia que eles vão para quebrar os ossos de Jesus. Mas o Salmo 34 diz: nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Deus estava com ele, guardando ele dentro da profecia. E diz a Bíblia Sagrada que Jesus está quase adormecendo, e antes que ele tome o pescoço, ele grita no madeiro dizendo: Lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a Bíblia diz que houve treva na face da terra, houve treva. Lá vai José de Arimateias a Pôncio Pilatos, e chegando a Pôncio Pilatos ele diz: dá o corpo para nós, não tem mais serventia para vocês, dá o corpo para nós. E aí Pôncio Pilatos diz: mas já está morto, não tem mais nada. É isso mesmo, dá para nós. Então José de Arimateia vai lá, tira o corpo, enrola no lençol branco e leva para um túmulo para ser sepultado, aonde ninguém nunca tinha visto sepultado, e o túmulo era emprestado. E diz a Bíblia, é a Bíblia quem diz que ele foi colocado no túmulo, e Caifás vai até Pôncio Pilato e diz da seguinte maneira: eles inventaram uma mentira, eles disseram que ele ia ressuscitar ao terceiro dia,
aí alguns soldados, para nós guardar o túmulo, nós precisamos guardar, deixa nós colocar uma pedra no túmulo, para que ninguém vá lá roubar o corpo. Pilato diz: vai, Caifás, ele já está morto, não tem mais problema, pode levar até uma legião de soldados. E diz a Bíblia Sagrada que os soldados ficam no pé do túmulo, e fica 2 no pé do túmulo, perto da pedra, e fica alguns longe da pedra, na entrada aonde era o sepulcro. Lá vem 2 mulheres, e elas vêm correndo na agonia, ela vem com perfume, com bálsamo, elas vêm vindo. Uma entra, olha um pouco apressada e sai para fora e fica chorando. A outra entra e olha, de repente ela olha um pouco direita e vê um anjo na cabeceira e outro nos pés, e um brada dentro do sepulcro dizendo: porque procuro vivo dentre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Hoje é o 3º dia. Quem pode adorar a Cristo esta noite? Ela volta, chega no cenáculo. Chegando no cenáculo, ela entra e diz: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Mulher, tu está perturbada, mulher, isso é coisa da tua cabeça. Pedro e João saem correndo na frente, os 2 vão correndo, um olha dentro do túmulo e volta apressado, medo, Pedro, e vai embora, se perde, vai pescar de novo. O outro olha e o anjo diz: por que procuro vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vai e diga para teus irmãos, e fala para Pedro também: a profecia se cumpriu, ele está vivo, e vivo pelos séculos dos séculos. Toca no irmão, toca na irmã e diga: ele está vivo, irmã, porque ele está vivo. Eu posso crer no amanhã, eu posso crer no amanhã, ele está vivo, ele está vivo. Aí Jesus sai como jardineiro, e ele sai como jardineiro, como alguém que não quer nada. Olhe, fique tranquilo, que Jesus é especialista em andar como jardineiro ainda até hoje. Ele é especialista, ele chega perto da mulher como jardineiro e diz: por que chora, mulher? E ela diz: não sabes tu levar o corpo do nosso mestre, levar o corpo do nosso mestre, por que chora, mulher? Aí ela percebe e diz: Raboni, mestre, meu bom mestre. Mulher, eu estou vivo. Vai e fala para teus irmãos que eu estou vivo, mulher. Eu vou para o meu Deus, vosso Deus, para o meu Pai, vosso Pai. Eu estou vivo. Ele aparece no cenáculo e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Eu vou encerrar. Mateus 27, 51. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. 4 juntas de boi não podia rasgar, ele rasgou. Aí Paulo vem no linguajar nordestino quebrando
quebrando a tradução judaica, os judeus, judaísmo, lei de Moisés, vem quebrando tudo. E alguém, quando ia apontar para ele o pecado dele, ele abria a boca em romano e diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para os irmãos de Efésios, ele abre a boca e diz: pela graça sois salvo, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha para o irmão e diga: ninguém pode apontar pecado em você. Cristo já pagou no Calvário. Ninguém pode te condenar. Cristo já pagou no Calvário. Ninguém pode dizer: você não pode cantar e nem cear. Cristo já morreu no Calvário, pagou a lei, quebrou tudo, cumpriu a profecia. Ninguém pode condenar, ninguém pode te colocar na parede e dizer: você não é digno. A graça abundou, aonde o pecado chegou, ela superabundou. Aí Pedro vem quebrando tudo, um pouco leigo, analfabeto, com a 7ª série, sem saber escrever direito. Alguém escrevendo para ele e diz assim: vocês podem até não querer a minha palavra, porque eu não sei falar direito para o gentil, mas aprenda uma coisa: não foi com ouro nem prata, foi pelo sangue de Jesus que eu estou aqui. Foi pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele limpa o homem do pecado, ele purifica o homem do pecado. Aí eu, no livro da lei, na lei vinha a misericórdia, ela vinha alcançando, a graça chegou e abraçou a misericórdia, e vamos junto. Aí você vem para o culto fraquinho: ah, pastor, eu não vou no culto de ensino, eu trabalhei a semana inteira, eu estou tão cansado, mas eu vim me arrastando. Não foi você, foi a graça, ela te trouxe. Ah, pastor, eu estou vivendo debaixo de uma abundância muito grande. Não é você, é a graça, ela te alcançou. Ah, pastor, a minha família toda está dentro da igreja, e eu preguei para ela: não é você, é a graça que lhe alcançou. A graça alcançou. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, abrindo a sua boca, dizendo: não sabeis vós que foste comprado pelo bom preço. É o preço da cruz. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. A graça, ela nos alcançou. O madeiro quebrou toda a maldição de pecado. A graça nos abraçou. Ela vem quebrando todos os tipos de costumes, rituais e tudo. A graça. A graça nos abraçou. Eu não quero imprensar ninguém, mas eu tive em um lugar pregando sobre ceia em uma cidade, e quando eu estava terminando de pregar, eu disse assim: Deus mandou pedir, falar para a igreja: se tem alguém aqui, peça perdão para entrar em comunhão. Nós estamos na graça, é hora de comunhão, é hora de se abraçar, é hora de pedir perdão, é hora de deixar as picuinhas de lado, é hora de deixar tudo. Nós andamos debaixo da graça. Pastor, eu não gosto muito da cara dele, não tem problema, a graça gosta. E como gosta de você também, abraça a graça, é pela graça. E nós estamos vindo pela graça. Anos 70, anos 80, 2000, 2001, 2002, 2003, e nós já estamos em 2024, e nós vimos muito descer a sepultura. Alguns se afastaram, voltaram, alguns lhe criticaram,
ficaram, mas você vem se arrastando, e Deus manda dizer: isso é graça, isso é graça, isso é graça. A graça nos alcançou de tal modo que nos constrange. Quando nós vamos orar, nós às vezes dizemos assim: eu não sou merecedor, Senhor, eu não sou digno, Senhor, mas Tu és meu Deus. Aí a graça vem e diz: é sim, Ele já pagou tudo, Ele conhece a tua estrutura. Isso é graça. Pega na mão do irmão e diz: é pela graça hoje, irmão, que nós vamos cear. Eu já te mostrei o sacrifício, feche os seus olhos aonde você está, diz: é pela graça, irmão. Se tiver de pedir perdão, peça agora e diga: pela graça, irmão. Se tiver de fazer alguma coisa, feche com o olho e vai: é pela graça. Libera a palavra de perdão pela graça, abraça ela pela graça, as picuinhas pela graça. E aí vem o diabo irado, ele vem na fúria, ele vem quebrando tudo, rugindo como leão, rudiando, colocando impropério durante 30 dias. Você não vai cear, você não vai cear, você não vai cear. Aí a graça chegou hoje, quebrou tudo e dizendo: você vai cear, você vai participar, vai beber o sangue e comer o pão, você vai caminhar mais 30 dias. Isso é graça de Deus. Pega na mão do irmão e ore comigo. Feche os seus olhos onde você está. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai orando. Aí o escritor aos Hebreus dizendo: caminhar em direção ao trono da graça. É a graça salvadora, a graça manifestada, que é Jesus Cristo. Aleluia, 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 oh glória. Eu não sei se você vai poder fazer isto, o pastor disse que eu podia fazer o apelo, mas se você puder abraçar o irmão e a irmã, para abraçar a irmã e diga: hoje é pela graça, irmã. Abraça uma outra e diz: antes de cear, diga: é pela graça, irmã. Nós vamos cear hoje, é pela graça, pela graça. É pela graça hoje, irmão. Hoje não há lugar para o diabo, não. Nós vamos quebrar a picuinha. É pela graça de Deus esta noite. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Oh glória, oh glória, em nome de Jesus Cristo, o ressurreto esta noite. Quebra tudo. É a tua noiva, é a menina dos teus olhos. Ó Deus, esta noite, pelo sacrifício vivo na cruz, pela tua graça injetada na cruz, faz o teu querer, o teu efetuar. Tu és o cabeça da igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus.